noite, né, a todo o Brasil aí, estamos com mais de 800 inscritos nessa webinar, é um prazer estar aqui com vocês, né, eu sou a Simone Ribeiro, fisioterapeuta aqui de Minas Gerais, vou conduzir essa webinar junto com os meus prezados colegas aqui, amigos, queria agradecer a presença de todos vocês aí, a webinar, ela tem uma interação um pouco diferente, né? Mas muito parecida com como acontece com as lives no Instagram. Essa webinar fica gravada e depois ela vai para o YouTube, então vocês vão poder assistir no momento que quiserem depois. Nós temos um roteiro a seguir, né, para falar um pouco sobre a ventilação mecânica. A gente queria esclarecer, então, alguns pontos, né? Nós vamos priorizar a ventilação mecânica pediátrica, trazendo as nossas realidades, né, dos nossos serviços, né, eu sou fisioterapeuta e coordenadora da UTI pediátrica e neonatal de um hospital aqui do estado, Hospital Governador Israel Pinheiro, é o maior hospital que atende ao servidor do estado de Minas Gerais, está concentrado aqui na capital, né, em Belo Horizonte. Então, a gente vai falar um pouco sobre cada um a sua realidade, o número de casos que a gente tem recebido, e inclusive essa diferença de regionalidade que ainda tem sido importante para todos nós. Queria esclarecer aos participantes aí que podem ficar à vontade para enviar as perguntas, né? Enquanto a gente tem um chatzinho aí de perguntas, vocês podem ir enviando as perguntas com dúvidas. A gente já tem um roteiro que a gente foi recebendo nas páginas, nas mídias sociais da Sobrafir, né, com várias perguntas. Nós vamos tentar responder a maior parte dela, então a gente agrupou essas perguntas, as principais dúvidas, para tentar atender a todo mundo aí de uma certa forma, a gente não sai muito do roteiro. Então, só lembrar que o foco vai ser bem grande na ventilação mecânica pediátrica, né? Tanto a parte de pré-intubação, quanto a parte de desmame e extubação. E aí, só rapidamente, eu queria que cada um se apresentasse aí dos nossos colegas. Vamos começar aí lá no nosso Nordeste, né, com a Lívia. Tá, gente? Boa noite a todos. É um prazer enorme participar desse encontro virtual, desse webinar, patrocinado pela nossa sociedade, pela Sobrafi. Vai ser um encontro de diferentes sotaques, né? Bem interessante. Eu faço parte, eu sou fisioterapeuta, coordeno um serviço de fisioterapia do Hospital Esperança Recife, na UTI neonatal e UTI pediátrica. Temos um grupo antigo, já bem coeso, e há 20 anos estamos juntos aí nesse serviço desde o início. Ele faz parte da Rede Dó, eu tenho o meu amigo da Rede Dó aí também, que daqui a pouco vai falar, do Rio. Então, somos um hospital da rede. Na verdade, ele não é a referência de Covid em pediatria em Recife, entretanto, como nós somos porta aberta na emergência, todo o hospital se programou e pensando também na possibilidade de encher o outro hospital da rede, que é o Esperança Olinda, de fato, desde o início, a equipe foi toda bem preparada e treinada e capacitada, né? Estamos abertos para receber. Depois, talvez, a gente fale em outro momento de como é que está o movimento no nosso estado, né? Eu acho que vai ser na sequência. E também faço parte do IMIP, Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, também há muito tempo. É uma referência em saúde materno-infantil e ele é a referência para o Covid para doença, para mulher, né? Nesse segmento materno-infantil, ele é uma das referências do Estado, tem recebido um grande número de mulheres, né? E nesse momento, no IMIP, eu fiz muito parte da questão da organização com as equipes, de ajudar na preparação, e eu estou mais no segmento de ensino e pesquisa, onde já se começou a fazer alguns cortes e algumas pesquisas nesse sentido do enfrentamento à Covid-19. Então, o panorama, depois a gente fala do panorama em Pernambuco na sequência. Vamos lá para São Paulo, Kelly.
Boa noite a todos, boa noite aos colegas aí. Muito obrigado pela Sobrafir por promover isso. Acho que o que a gente vai fazer essa noite é algo que enriquece muito, né? Todo mundo, tanto quem está diretamente no enfrentamento da Covid-19 quanto quem não está, né? Então, meu nome é Kélia Abu, trabalho em São Paulo, no Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como todo mundo tem visto aí na imprensa, o Hospital das Clínicas é o maior complexo hospitalar de atendimento aos pacientes com Covid-19. Nesse momento, a gente tem uma lotação muito importante, a gente está com 98% dos leitos dedicados à Covid-19 ocupados. Tivemos uma mudança muito importante no fluxo cirúrgico, acho que para um momento para frente eu posso contar também as medidas que o governador do estado tem tomado, né? Eu fico na UTI de pós-operatório de cardiopatia congênita, já tem 20 anos, que mudou um pouco as características agora por causa do enfrentamento à Covid-19. Além disso, eu faço doutorado na cardiologia da USP e a minha tese justamente fala sobre a relação dos genomas virais e as alterações vasculares pulmonares em criança. E é bem oportuno esse momento para a gente conversar um pouco também, né? E aí, um pouquinho mais para frente, eu explico melhor esse plano de contingência do governo do estado de São Paulo, visto que o nosso estado é aí o que tem o maior número de pacientes diagnosticados. Perfeito, Kelly. Vamos lá para o Rio de Janeiro, Guilherme. Boa noite, Simone, Lívia, Kelly. É um prazer enorme estar compartilhando aqui esse espaço em prol de tentar divulgar o que a gente tem recebido nos nossos hospitais. Como a Lívia falou, faço parte da rede aqui no Rio, já são mais de 15 anos, e aí estou aqui compartilhando com ela algumas medidas que acabam sendo adotadas a nível plataforma, e a gente acaba estruturando todo o nosso serviço para direcionar ao Covid. A gente passou por algumas alterações de fluxo também, em relação aos pacientes cirúrgicos e clínicos, que na maior parte das vezes os nossos hospitais aqui eles vão estar alojados num canto do hospital e todos os demais setores estão direcionados para o fluxo do paciente Covid. A gente separou também, a gente desintegrou uma emergência exclusiva para pacientes não respiratórios. Pois bem, faço parte da rede DOR aqui em um dos hospitais do Rio, coordeno o bloco pediátrico inteiro do Hospital Norte DOR, e atualmente estou fazendo parte da Câmara Técnica de Fisioterapia Respiratória pelo Prefeito aqui no Rio, onde a gente abriu um grupo de enfrentamento em algumas linhas de frente para poder determinar quais são as melhores condutas de enfrentamento para toda a população que dá assistência hospitalar. E a gente tem grupos de RTs aqui do Rio de Janeiro, inclusive do Brasil, para poder discutir quais são as medidas e traçar para estar sendo feito de uma maneira meio homogênea. Dificilmente a gente vai ter uma apresentação em território nacional, a gente vai acabar oportunamente falando sobre isso, de maneira tão diferenciada, né? Brasil, com comparação a outros países, sim, mas dentro do Brasil vai ser um comportamento, a princípio, um pouco mais homogêneo. A gente vai destrinchar isso aí durante todo o webinar. Perfeito, Guilherme. Então, a gente aqui tá falando em casa, né? Nós aqui, cada um na sua realidade aí, a gente já tem uma trajetória grande aí na fisioterapia pediátrica, né? Todos nós com suas experiências aí e querendo o melhor para a fisioterapia brasileira, querendo somar para os nossos pares, né? Acredito que muito mais essa webinar é para a gente trocar experiências e somar ao que é novo, que é extremamente novo e ao que a gente tem errado, ao que a gente procura acertar, né? Então, muito do que a gente vai falar está indo nesse caminho. Eu fiz um apanhado assim, geral, né? Hoje a gente está com cada estado com um número muito distinto de casos confirmados e óbitos, né? Mas o Brasil hoje já ultrapassou a barreira de mais de 16 mil óbitos, né? E um grande número de confirmados. O Brasil está na quarta posição aí do mundo, né? Em número de contaminados, né? Mais de 240 mil pessoas contaminadas,
E a gente ainda não tem precisamente os dados da pediatria, né? Ainda não foram divulgados os dados pediátricos. A gente tem os dados, alguns dados de estado, né? Eu peguei, por exemplo, alguns aqui, né? São Paulo teve até hoje cerca de 6 óbitos, né? Que correspondeu a 0,8%. Piauí também teve cerca de 3, 4 óbitos, que foi um número um pouco maior. E dos casos que a gente teve óbito aqui no Brasil, a faixa etária que mais varia é entre 6 e 19 anos de idade. Minas Gerais ainda não tem o dado sobre pediatria, né? A gente está ainda com esse dado muito, muito pouco, porque aqui houve um isolamento ou um distanciamento social com uma certa antecedência, né? Começou ali já na segunda quinzena de março, houve um distanciamento. E aí, realmente, hoje, os nossos dados, nós temos 167 óbitos, né? A gente é a 12ª posição em número de óbitos em relação ao Brasil. Então, e o principal, assim, que a gente tem visto, hoje mesmo, eu abri um dado que é um projeto, talvez é o maior projeto aí sobre pediatria, né, que tem sido feito no país que tem o maior número de casos, que é os Estados Unidos, que é o Covid Kid, né? É COVID. É um programa, né, que foi criado pelos Estados Unidos numa intenção de reunir dados dos Estados Unidos, Reino Unido, Espanha e Itália. Esse projeto está disponível para vocês acessarem lá, chama Projeto COVID Kids, e aí eles estão abordando os dados mesmo das crianças, tentando traçar um fluxo que não é claro, né? Principalmente algumas coisas já estão bem estabelecidas, ou seja, os principais sintomas entre a febre, a tosse, a diarreia, já estão bem claros que eles apareçam, mas também muito similares às outras situações patológicas que a gente tem na infância, né? Então, o que dificulta muito o teste. E os Estados Unidos hoje lideram o maior número de crianças infectadas pelo Covid, né? Eu peguei os dados aqui, são 41 mil crianças investigadas, dessas 28 mortes, aí crianças abaixo, eles consideraram crianças abaixo de 18 anos, né? Então, pega os adolescentes, jovens ali, adolescentes. E somente 321 desse total precisaram de UTI. Então, dos 41 mil investigados, 321 precisaram ir para a UTI. E a estimativa norte-americana é que eles estão nas férias, né? Nas férias escolares, a proporção de crianças infectadas é muito maior, é cerca de mais de 700 mil. Só que não foi feito o teste, né? Não foi investigada todas as crianças. Então, o comportamento realmente na infância, ele está sendo investigado porque é novo. Não se sabe se as crianças todas têm o mesmo efeito protetor e também se o efeito do isolamento social também causa um efeito protetor aí nas crianças ao longo do tempo. Então, e no Brasil, né, trazendo um pouco para a nossa realidade, os dados dos estados, o que tem sido mais colocado é que muitas das nossas crianças aparecem com outras situações que não a Covid, principalmente agora na entrada do nosso inverno, que é a H1N1. Está liderando, né, o número de vírus aí, talvez o que mais lidera ainda é o H1N1 e que a gente sabe que tem uma alta taxa de mortalidade. No serviço em que eu trabalho, esse Hospital do Estado, a UTI pediátrica nossa em neonatal e a enfermaria pediátrica, nós tivemos até hoje cerca de 10 casos suspeitos, tanto com síndrome gripal ou respiratória aguda grave, e nenhum confirmado, né? Então, apesar que Minas Gerais a gente tem um baixo número de casos em relação ao país todo, mas entre os casos que chegaram ou eram outros vírus
que não o SARS-CoV-2, né, e que não confirmasse a Covid. Então, essa realidade é muito distinta, e aí eu acho que vem o nosso bate-papo aqui com os nossos colegas para entender um pouco como que tem sido o comportamento em outros lugares. Então, eu queria ouvir um pouco aí dos nossos colegas, acho que a gente podia começar falando um pouco aí sobre o fenótipo dessa doença na pediatria, né? Como que tem sido isso, né? E vamos falar um pouco aí, Lívia. Vamos lá. Eu tenho números que são bem tristes, assim. De fato, a gente sabe, toda a literatura já é muito clara no sentido de falar sobre as apresentações mais leves na criança, né? Ou a maioria deles assintomáticos ou sintomas leves. Entretanto, tem se mostrado, a doença tem se mostrado, primeiro que, assim, a gente tem que entender, imaginar que talvez em cada país e com toda a situação de cada país, ela pode se manifestar de forma diferente, né? Isso é um número muito ruim, Simone, porque, por exemplo, você diz que todo levantamento americano ocorreram 28 mortes. O que eu tenho para te dizer agora, por exemplo, os dados agora de 18 de maio aqui em Pernambuco, a gente tem um total de 1.741 mortes e 9 mortes em crianças no estado. É um índice que chama atenção, não é? São 9 mortes só no estado de Pernambuco. E isso tem acontecido, como você falou, com crianças associadas com comorbidades importantes, né? Eu relacionei aqui eu fiz um levantamento rápido também, teve uma palestra da Sociedade de Pediatria ontem, essa semana, e eu peguei também algumas informações durante esse momento, e a gente tem casos grandes associados com crianças oncológicas, com oncohematologia, né? Tem, inclusive, o IMIP é referência de onco, e todos os nossos casos do IMIP, a maioria deles, né, que tem chegado, os casos que evoluem para a forma grave são as crianças da oncohematologia, tem associado com cardiopatia grave, com mielites extensas, a gente tem 2 casos registrados de dengue hemorrágica e que testaram positivo para Covid-19. Tem caso de um prematuro que nasceu em outro estado e outra cidade no interior e veio para um hospital de referência com displasia broncopulmonar e que testou também positivo, enfim. E aí tem casos mais atípicos, por exemplo, tem um caso de um hospital grande aqui também de um lactente que tem uma evolução um pouco lenta, e começou com um sangramento do trato respiratório, do trato gastrointestinal, alto e baixo, e depois testou positivo. Então, tem formas diferentes, né, que tem chamado a atenção, tá? E que eu acho que toda a comunidade, de uma forma geral, que trabalha com pediatria, a gente precisa ficar alerta com alguns outros sintomas, né? Principalmente os sintomas ligados ao trato gastrointestinal e associados com doenças graves, que, de forma muito rápida, para não levar muito tempo, é mais ou menos isso o panorama do nosso estado. Perfeito, Lívia, é exatamente isso. Eu queria que a Kelly complementasse, né, falando um pouco aí sobre São Paulo e inclusive essas doenças inflamatórias associadas, né? Estão saindo os estudos aí, muita gente está aqui no chat perguntando, né, sobre as doenças associadas, as doenças inflamatórias, e a Kelly está justamente estudando isso no doutorado. Então vamos lá, esse panorama que a Lívia está falando, de fato, me assustou imensamente, né? Nós estamos falando de um estado muito menor do que São Paulo e 9 óbitos de criança, e é assustador. Então, de fato, a gente precisa separar realmente, né? Quem é o doente que está testado, o que ele tem de base, porque é assim que a gente vai conseguir traçar um panorama de como que isso está evoluindo, né? São Paulo hoje registrou 63 mil casos diagnosticados com 4.800 mortes. Nós temos uma taxa de isolamento social muito ruim, em alguns momentos não chega a 40%. Há uma preocupação muito grande com a questão econômica,
isso faz com que as pessoas não se isolem e os números têm crescido. Então, os hospitais de campanha não estão cheios, mas para lá só tem ido os pacientes um pouco menos graves, né? Os mais graves ficam no HC. Logo no início dessa pandemia, o governador do estado tomou uma decisão que todos nós consideramos uma decisão muito sábia. O fluxo de pacientes cirúrgicos foi completamente interrompido, as visitas hospitalares foi completamente interrompida também. O ambulatório fechou, então não se faz consultas, e todos os pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 são transferidos para o HC. Então, eu estou no INCOR, o INCOR é um instituto do HC, o Instituto de Psiquiatria, o Instituto de Ortopedia, o Instituto Central, o Instituto da Criança. Então, esses institutos, há leitos específicos para os pacientes com Covid, mas, a princípio, todo doente com Covid era para ser transferido para o Instituto Central. O panorama que a gente foi tendo à medida que foi passando, com 4 semanas de pandemia, a gente já tinha um Instituto Central lotado e nós precisamos abrir leitos para Covid-19 em outros institutos. Atualmente, o instituto que está menos lotado é o Instituto da Criança, e isso já nos dá um panorama de que realmente a gravidade do paciente pediátrico é menor, e existem algumas explicações fisiopatológicas para isso, muito provavelmente uma delas está ligada aos receptores da ECA, né, da ECA2, e são muito menos presentes nas crianças. Isso é uma das explicações possíveis, né? Nós ainda não sabemos tudo isso, e as nossas estatísticas nunca não serão tão cedo elucidadas, porque, vejam só, a sintomatologia, ela fica muito confusa com outras coisas que são sazonais em pediatria, então isso fica muito difícil. Nós temos pouquíssimos testes disponíveis no estado, no país, então a gente acaba que só testa o paciente muito grave. Eu vou contar um caso que daí, para a gente entender como é a realidade, né? Então a gente, como a Simone falou no começo, a gente tem 6 casos de óbitos no estado de São Paulo, um em Penápolis, um em Francisco Morato e o restante em São Paulo, capital. Desses pacientes em São Paulo, capital, a gente tem o dado de uma criança que era uma adolescente, que era uma transplantada de coração, e internou com uma condição de insuficiência cardíaca congestiva, como se fosse uma falência do enxerto, tinha uma disfunção de ventrículo direito e esquerdo, e ela tinha 6 dias de internação, começou a ficar hipoxêmica, testou Covid positivo, ela faleceu em 24 horas. Existe a possibilidade dela ter pego isso, inclusive, numa visita de um familiar, que são extremamente restritas. Depois desse caso, elas foram totalmente interrompidas. Uma outra situação que a gente passou também, que é bastante interessante, uma criança de 11 anos, ígida previamente, também faleceu, numa situação assim, ela chegou no hospital com sintomas gastrointestinais, é o que a gente tem visto mais em crianças, sintomas gastrointestinais e febre. Dificilmente uma criança que chega no pronto-socorro com sintoma gastrointestinal e febre vai testar Covid. Eu não conheço nenhum lugar que faça o Covid como primeira investigação nesses casos de criança. Pois bem, essa criança, em 10 horas, faleceu, né, em SARS. É complexo isso. Quem é o paciente que vai evoluir para uma gravidade tão grande? Quem é o paciente que não vai evoluir para uma gravidade tão grande? Existe um risco aí, esses pacientes que faleceram, todos eles desenvolveram uma síndrome inflamatória sistêmica, que talvez hoje o foco, né, do estudo, seria o up-to-date, né, da pediatria. A gente tem falado em síndrome de Kawasaki, alguns casos de arterite de Takayasu, mas essa síndrome inflamatória sistêmica tem sido descrita pela sigla MISC, que é uma síndrome inflamatória multissistêmica em criança. E por isso que se fala em Kawasaki-like, ou arterite de Takayasu-like. E inicialmente isso cursa com um sintoma gastrointestinal muito importante, depois para um sinal de insuficiência cardíaca, uma disfunção de ventrículo direito primeiro e depois esquerdo, ela pode ser resolvida, né? Não é uma coisa definitiva. O que acaba sendo definitivo é que essas microinflamações vasculares provocam aneurismas nas coronárias. Então,
é muito complexo a gente mandar uma criança para necrópsia. Acho que todo mundo que trabalha com pediatria sabe isso. Então, a gente não tem necrópsia de todos esses pacientes, mas 2 pacientes que têm necrópsia tinham aneurisma de coronária direita, né? E provavelmente isso é a causa principal do óbito especificamente. Então, é uma arterite ou uma síndrome inflamatória sistêmica que leva a um aneurisma de coronária e que assim acaba levando a isso. Outros pacientes, por que disfunção do ventrículo direito? Porque a infecção viral está relacionada a essa síndrome de resposta inflamatória, e essa síndrome de resposta inflamatória aumenta a pressão no leito vascular pulmonar, né? Então, a gente tem alguns estudos aí que relacionam muitos tipos de vírus com muitos mediadores químicos inflamatórios que levam a um remodelamento vascular pulmonar. Esse remodelamento vascular pulmonar acontece ao longo de algum tempo de doença e de algumas infecções virais. O que é possível que esteja acontecendo com o coronavírus 19 é que esse tempo tem sido mais agudo e um tempo mais curto. Então, o vaso não chega a se remodelar, mas ele passa a se obstruir por conta desse processo inflamatório, né? Isso tem deixado todo mundo bastante preocupado, até porque o diagnóstico da Covid-19 em pediatria, pelo menos aqui no estado de São Paulo, tem sido mais tardio. Não é a primeira coisa que a gente testa, né? Vai evoluindo e não é a primeira coisa que a gente testa. Segundo ponto é que, ainda que essas crianças sobrevivam, a gente ainda não sabe o que daqui para frente pode acontecer com elas. Tem um estudo italiano correndo agora que vai tentar acompanhar essas crianças a longo prazo. Eles têm 38 crianças acompanhadas sobreviventes de Covid-19 na cidade de Bergamo, na Itália. E agora eles vão acompanhar. A preocupação com isso é tanta que a OMS criou uma plataforma para estudar essa síndrome de resposta multiorgânica sistêmica, né? Nessa plataforma da OMS constam 345 crianças, 23% delas tinham alguma doença de base. É bem interessante essa plataforma. É claro que agora a gente não vai ter dados, né, para extrair dessa plataforma ainda, mas essa plataforma existe. E é importante a gente saber que isso existe porque a gente começa agora a entender um panorama, né? Por menos comprometimento que os pacientes pediátricos têm, agora a gente já começa a entender por onde que começa, testar o doente mais cedo e possivelmente entrar com algum tipo de medicação, ou mesmo indicar a ventilação mecânica precoce, a gente também vai poder falar disso mais tarde, para esse tipo de pacientes, né? A China tem dados um pouquinho mais robustos nesse ponto. Eu extraí um pouquinho dos dados da China só para a gente ter uma ideia. Então, a China tem 4% dos pacientes pediátricos assintomáticos. A China é um país que testa muito. Eles têm um panorama, um dado mais robusto, né? 50% dos pacientes pediátricos na China tiveram sintomas muito leves. Quais são os sintomas leves que eles descrevem? Febre, fadiga e diarreia. 38% tiveram sintomas mais moderados, 5% deles são graves e 0,6% dos pacientes pediátricos na China são críticos. Como a Ivka falou agora há pouco, a gente está vendo que talvez um pouco mais dos nossos pacientes sejam críticos, não dado chinês, mas, de novo, testar é importante para traçar o panorama, e a gente não tem conseguido fazer isso com tanta eficiência. Acho que eu respondi alguma coisa. Tu tens o número de mortes em São Paulo de crianças, não? De mortes de crianças, né? Em São Paulo? Seis. Ok. Perfeito. Kelly, obrigado. Muitas dúvidas aqui com relação às doenças associadas, né? Acaba que saiu essa associação aí entre, principalmente nesses países que estão com maior número do Kawasaki e todas essas doenças inflamatórias associadas a uma síndrome viral. E foi bem respondido, obrigada. Eu queria perguntar para o Guilherme, né, como é que está aí o Rio de Janeiro e também já entrar no assunto, que é uma das coisas muito perguntadas aqui para a gente, sobre a
pré-ventilação mecânica, né? Os mecanismos que levam esse paciente a piora, a ventilação mecânica. Beleza. Vamos lá, então. Só para tentar atualizar os números, eu fiz alguns cálculos aqui, Simone, que você chegou a falar, dos 28 óbitos nesses 40 pediátricos, dos 41 mil pacientes diagnosticados nos Estados Unidos, dá uma proporção de 0,06. Então, só para a gente poder tentar localizar todo mundo que está junto com a gente aqui, a proporção de acometimento de paciente grave, crítico e óbito na pediatria, né? Se a gente for jogar o número de casos infectados que você trouxe dos Estados Unidos, dos 41 mil que foram testados, com uma estimativa de 700 mil, a gente tem 0,78. Então, assim, apesar de todo paciente que chegar tossindo, espirrando, com dor de barriga e dor de cabeça na emergência, ser uma suspeita de Covid, os nossos pacientes pediátricos eles vão ter uma questão bem delicada, porque aqui no Rio de Janeiro, no início, o afastamento social fez com que os nossos índices de internação fossem para debaixo do nível do mar. A nossa UTI ficou rodando com um baixíssimo nível de pacientes internados. Os que internaram eram traumas e tal. A gente teve um paciente que inicialmente fechou para rinovírus e teve um curso grave desse rinovírus, chegou a estar entubado. Ele tinha cara, focinho de Covid, mas como a literatura, há 25 dias atrás, 29 dias atrás, não cursava para poder ter um Covid, a gente não chegou a fazer um segundo teste nele aqui, e a nossa UTI foi esvaziando, só ficando com ele, e num dado momento a gente conseguiu estubar, evoluiu com a ventilação mecânica por cima de um painel para rinovírus, e no momento em que a nossa UTI pediátrica fechou, que a gente deslocou esse paciente para um outro hospital, a gente fez um swab de saída e ele positivou o Covid. Então, a gente tem um caso de um Covid grave e com uma co-infecção que está descrita até 40%, 42%, e no nosso caso foi um rinovírus. Pois bem, tivemos outros pacientes com o Covid detectado aqui, uma criança asmática com sintomas leves, sem uso de oxigênio, ela internou mais por conta de uma preocupação clínica do pessoal, ela positivou o Covid, ficou 4 dias com a gente, foi para casa. A gente teve uma outra encefalopata, está hospitalizada, que nos deixou bem preocupados no início por ter positivado o Covid, mas ela riu da nossa cara, ficou na nossa UTI, está me alimentando com cuidados da mãe e não evoluiu com gravidade nenhuma, simplesmente esse nosso garotinho. No Rio de Janeiro, a gente teve um dado triste, onde a gente chegou até a ultrapassar o número em 24 horas de pacientes confirmados. Nós temos aqui 3.080 mortes aproximadamente, onde a gente tem quase mais 1.000 mortes em investigação. Então, assim, a minha percepção do afastamento aqui no Rio é que no início foi bem rigoroso, a população se enclausurou com muito medo, mesmo que o governo não colocasse, né, nosso governo estadual colocasse as regras impostas. Pelo contrário, estou vendo que quanto mais o governo cerca, mais o pessoal está saindo pelo ladrão, e a gente vê reportagens aqui nos jornais estaduais, onde as pessoas estão na rua, confraternizando, em bares e tal, e a polícia está ostensivamente entrando em confronto direto com isso. Em relação aos nossos casos pediátricos, a gente não tem os números exatos aqui da pediatria no estado do Rio de Janeiro, porque eles estão no mix de número de óbitos aqui com a gente não conseguiu levantar o número exato. O que a gente está percebendo é o seguinte, com relação à parte pré-ventilatória desses pacientes. Pois bem, assim, a gente tem que pensar que muita coisa do que a gente está atuando na pediatria, a gente está trazendo de estudos que vêm do adulto, né? E o comportamento acaba sendo um pouco diferenciado. A gente está vendo que o nosso paciente pediátrico, que acaba complicando, ele tem uma comorbidade forte, bem proeminente. Dificilmente um paciente que vai ser um simples COVID sem nenhuma comorbidade prévia. E a gente tem que determinar e seguir as recomendações que estão vindo, tanto da Asfogafia, assim como da AMIB e outras instituições no que diz respeito a institucionalizar tanto a oxigenoterapia quanto uma ventilação mecânica não invasiva prévia desse paciente, que está diretamente relacionado a uma taxa de mortalidade maior. Bom, o que diz o adulto para a gente poder comparar na pediatria? No adulto, se o seu paciente, porventura, ele entra com algum grau de desconforto, uma hipoxemia silenciosa, ele está recomendado a ser entubado. Não tem por que você postergar essa intubação desse paciente, tendo em vista que, além da hipoxemia, ele já entrou num grau metabólico de consumo, onde dificilmente você vai conseguir resgatar ele. Na pediatria, o que está descrito? A gente tem algumas coisas associadas. A primeira delas, o risco de contaminação da equipe. Então, isso tem que ser primordial, porque se contaminar a equipe, não vai ter quem trate dos pacientes que estão internando. Então, a gente acaba instituindo a oxigenoterapia, de acordo com o que o paciente apresenta na nossa emergência, para a gente poder determinar qual é o delta de corte, sem que aquele paciente esteja cansado
E aí você vai identificar que estão recomendadas pelas associações o uso do oxigênio seco, ok? Então, a gente está transitando entre pacientes que estão usando o catéter supralabial ou a máscara não reinalante com os níveis preditos para a pediatria. A gente chegou a publicar um documento falando sobre a questão do uso do oxigênio no catéter até 4 litros, e se porventura o seu paciente tivesse uma hipoxemia que precisasse de uma FA2 um pouco mais concentrada, a gente estaria evoluindo para uma máscara não reinalante. Pensando assim, em talvez não retardar uma intubação desse paciente, caso ele apresentasse uma hipoxemia refratária à instituição dessa máscara não inalante, evitando de tentar ficar resgatando um paciente numa VNI. Né? A gente tem uma interface agora que tem alguns anos no Brasil, algo como de 5, 6 anos, uma das unidades hospitalares das quais eu trabalhei aqui durante 11 anos, quase, foi o IUSDOR, a gente tinha o advento do alto fluxo. E aí, como instituir o alto fluxo para esse paciente? Pois bem, os estudos vêm se reciclando e renovando. A gente vai ver que as mesmas instituições, associações lá atrás, elas não recomendavam nem o alto fluxo nem o VNI, e algumas estão revendo conceitos em relação ao distanciamento do aerosol que está sendo feito, ao resgate terapêutico do paciente que está sendo feito, e a gente tem que usar com muito critério, porque a gente vê que quando o paciente começa a deteriorar, e a gente, porventura, em menos de 24 horas, vai escalonando a terapia sem ter um sucesso de resgate, esse paciente vai ter uma ventilação mecânica muito mais prejudicada e a chance dele complicar é muito grande. O que a gente está vendo é que os nossos pacientes pediátricos, eles dificilmente estão complicando a ventilação mecânica por conta de um COVID puro. Ele provavelmente vai ter associado um metapneumovírus, um rinovírus, e a gente está vendo que está sendo muito comum eles iniciarem com uma pneumonia viral e por uma questão oportunista comunitária, eles acabam entrando no grau de pneumonia bacteriana. E aí, como conduzir esse paciente? E aí a gente tem tanto o PENVEC como o PALIS para poder orientar a gente até onde instituir o oxigênio VNI. Tem que ser com muito critério, cuidado, para a gente não retardar uma intubação, e eu acho que vai ser um papo que a gente vai levar mais aqui para frente. Perfeito, Guilherme. O cenário no Rio de Janeiro não é muito próximo aí ao que está acontecendo em São Paulo, até porque foram as capitais, aí os estados que mais tiveram inicialmente casos de Covid, né? Muita gente perguntando aí, né, sobre essa dúvida de usar VNI ou não usar VNI. Eu acho que foi bem esclarecido aí, e a gente já colocou isso também um pouco no documento que a Sobrafir, que a gente escreveu, né, na Sobrafir, sobre ventilação mecânica, essa questão da pré-intubação. E aí já tem uma perguntinha aqui, vou voltar para a Lívia aqui um pouco, nessa classificação da síndrome respiratória aguda grave, né? Tem muita gente perguntando assim, olha, essa síndrome, ela é muito sistêmica, ela demora a aparecer, ou ela aparece de forma aguda, né? Como que tem gente trazendo relatos aqui que está com Covid e tem filhos, como que é o comportamento na criança mesmo? As coisas em pediatria não são tão estabelecidas e claras como os estudos de adulto, né? Isso precisa ficar muito claro. Mas, assim, a classificação da doença em si, ela vem dos casos leves, mas com comprometimento de trato respiratório superior. E aí a gente tem a doença que evolui para o trato respiratório inferior e tem um caráter mais grave, até chegar na pneumonia viral realmente grave, e aí evoluir para os casos graves ou críticos, que aí é o que a gente chama, de uma certa forma, de CIRAG, né, da síndrome respiratória aguda grave. Bom, e quando aí a gente fica naquela... E quando é que a criança ou o paciente... A criança, né, a gente vai focar na criança agora. E quando é que ela evolui para uma SARA? Bom, aí eu queria já entrar nisso. Ela pode ter uma pneumonia grave, que tem uma evolução favorável, né? Isso também é descrito. Nem toda criança. Primeiro, as descrições são muito pobres dos estudos, tá? Eu quero que depois vocês comentem sobre isso. Eles não dão detalhes de como foi a evolução das crianças que foram para a ventilação mecânica. É tudo muito superficial. Mas algumas crianças podem evoluir com uma pneumonia viral grave e ter um curso relativamente curto, de 3 a 5 dias, e uma evolução favorável, e algumas crianças cursaram com 7 a 10 dias de ventilação mecânica, com um quadro que se encaixa nos critérios de SARA. E aí é que eu quero chegar para vocês. Bom, o que é a classificação de SARA,
que para a pediatria foi classificada de forma, no mundo inteiro, padronizada, a partir do PALICE, que o Guilherme já citou, em 2015. Então, o que aconteceu quando surgiu o coronavírus e como é que as pessoas se organizaram nesse sentido? Bom, o PENVEC, que é aquele documento clássico, padrão, do Consenso Conferência de 2017, os especialistas se reuniram e foram rever alguns conceitos na tentativa de ver como deveria classificar as crianças que evoluíssem para a CIRAG, isto é, para a forma grave. E esse documento foi publicado recentemente, não é? Que é o documento do PENVEC para o enfrentamento da Covid-19, específico para a população pediátrica. E o que é que ele nos recomenda? Que as crianças que evoluem para a forma mais grave devem ser classificadas e tratadas como SARA pediátrica e que a gente possa seguir os cuidados de monitoração e ventilação, né, e acompanhamento exatamente de acordo com o documento do PALICE e o documento do PENVEC. Então, é muito importante a gente entender nesse momento, ou pelo menos até o momento, e o que a gente fala é até esse momento, pode ser que daqui a uma semana, um mês, as coisas modifiquem um pouco, isso é muito importante, é que nós temos essa recomendação, aquela classificação de SARA, uma piora súbita, né, imagem radiológica que denote sinais de infiltrados, condensações, em mais de um quadrante, que classifique como paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo e déficit de oxigenação. E, óbvio, só lembrando, a gente está falando para o Brasil inteiro, para classificar esse déficit de oxigenação, não olhando a relação PaO2-FiO2 como os adultos olham, e sim o índice de oxigenação, que inclui a pressão média de vias aéreas. Então, senão a gente vai ter muita dificuldade de classificação, o que é muito importante para acompanhar o prognóstico e a ventilação. Então, índice de oxigenação é a MAP, pressão média de vias aéreas, vezes a FiO2 sobre a PaO2. Então, existe aquela classificação que é clássica, né, do PALICE. Então, se você tem esse índice maior que 4, você já começa a classificar a partir de 16 moderada, a partir de 16 moderada e mais do que 16, uma doença grave. Então, exatamente naquela evolução, tá? Então, esses são os critérios diagnósticos para criança com SARA, com a SARA pediátrica, né, que evolui para essa forma grave. E uma coisa que eu queria também comentar de forma muito rápida é que existe essa nova descrição nos pacientes adultos que evolui para SARA no estudo do professor Gattinoni, que é um estudo com 16 pacientes, que ele classifica ou ele vislumbra quadros diferentes, um com uma complacência melhor, onde ele chama de tipo L, e um de uma complacência pior, que ele chama de tipo H, ou tipo 1 e tipo 2. O que eu queria deixar muito claro aqui é que a gente não pode transpor essa ideia ou essa classificação para os pacientes pediátricos. Não existe sequer um documento publicado, nenhum relato de caso, nenhuma opinião de nenhum serviço, que esses fenótipos acontecem na criança. Então, a gente precisa pensar, a criança teve os critérios, ela deve ser monitorada e tratada como uma criança com SARA, como qualquer outra criança que evolui para síndrome de desconforto respiratório. Afinal de contas, ela tem uma doença viral. Pode ter uma co-infecção, isso vai piorar a situação dela, sem dúvida alguma. Mas os critérios devem ser seguidos exatamente como a gente faz no dia a dia, até hoje, para a criança com SARA. Até o momento, a recomendação é essa. Não sei se eu respondi. Perfeito. Muita gente perguntando aqui, respondeu, muita gente perguntando sobre a individualização, né, Lívia, na classificação, para não, vamos dizer assim, acelerar o diagnóstico ou a classificação da criança. Sim, pois é. Se prona antes da SARA se estabelecer, se aguarda. Entrou em critérios de SARA, ela deve ser classificada como leve, moderada e grave, como a gente já faz usualmente, né? Desde 2005, 2017, ela deve ser classificada dessa forma. Eu não sei se eu já posso entrar um pouco na sugestão do que o documento fala, de como a gente deve ventilar, mas ela deve ser classificada dessa forma. E uma sugestão é que desde a intubação, se ela vai ser intubada já com a doença grave, no início, no baseline, após intubação, você já monitore a complacência estática,
nesse baseline no início, para que a gente possa ter um acompanhamento do comportamento da complacência, porque é uma coisa que às vezes os profissionais não fazem muito. Então, é uma sugestão do documento a gente monitorar de perto a complacência estática e, obviamente, o índice de oxigenação ao longo do tempo. E aí a gente vai mais adiante falar dos parâmetros, né? Quais são as sugestões, eu não sei se eu já entro agora ou não. E aí, na sequência, se esse paciente não responde, né, nas próximas 24 a 48 horas, a gente teria outras estratégias, né, de aumento de parâmetros, de posição prona e de outras estratégias que a gente pode usar mais adiante. Sabe uma coisa que acontece, meninas? É o seguinte, acaba-se que de tantos documentos, e recomendações e artigos que a gente vai recebendo, a gente fica numa expectativa que o nosso paciente pediátrico comporte-se igual ao adulto, e não vai ser. A questão do comportamento fisiopatológico desse paciente é diferenciada. Então, você vai tratar o seu paciente como você sempre tratou, por uma pneumonia, por uma bronquiolite, por uma asma grave, que evolui para uma intubação. Você não tem que ficar pensando em como ventilar o seu paciente pediátrico com COVID. Leve e continue conduzindo em cima dos indicadores que você já faz de sucesso. Para toda a questão de quando determinar uma sala leve e uma grave grave, tomar as medidas adequadas para cada tipo de condição e não ficar preso a estar querendo ventilar somente um paciente de COVID. Porque antes do COVID ele vai ser tudo aquilo que você já faz hoje em dia. É por isso, Guilherme, que a gente tem que se habituar a não querer criar protocolos para as coisas, mas criar diretrizes, né? Então, são coisas que permeiam as nossas decisões. Mas esse é um doente que a estratégia ventilatória tem que ser individualizada para ele, para aquela repercussão que ele vai ter. A gente tem crianças evoluindo com hipertensão pulmonar grave, é uma estratégia ventilatória. Tem criança evoluindo com disfunção, com miocardite, é uma estratégia ventilatória. Tem criança evoluindo com pneumonia viral gravíssima, é outra estratégia ventilatória. Então, individualizar o cuidado é muito importante, não a gente sair, sacar um coelho da cartola com um número mágico e dizer ventile o seu doente assim. Isso não funciona, né? Não é assim. Até uma das perguntas assim, olha, qual a modalidade ventilatória a gente começa? Né? Acho que Kelly pode comentar aí mais para a gente também e os outros irem complementando. Acho que, como o Guilherme falou, a gente tem 1000 recomendações, tem 1000 artigos publicados a respeito dessas estratégias ventilatórias, mas acho que para a gente para clarear um pouco a ideia, o documento da Sobrafir ficou muito bom, né? Acho que eu estou puxando um pouco a brasa para o lado da nossa sardinha, mas eu acho que o documento da Sobrafir está muito bem escrito, está muito claro, conciso e não deixa dúvida, né? Então, iniciar a ventilação tentando uma estratégia protetora, né? Percebam o termo, né? Estratégia protetora, não é estratégia colapsadora, é estratégia protetora. O pulmão de criança tem uma resistência muito elevada, todo mundo sabe disso, criança não é adulto pequeno, por questões óbvias. Se a gente permitir que este pulmão colapse, usando volumes correntes muito, muito baixos, a gente não recupera mais essa criança. Você consegue tratar a doença de base, você consegue tratar a pneumonia viral que seja, ou tratar a hipertensão pulmonar, e você não recupera a parênquima pulmonar, e você não consegue estubar a criança. Então, no documento da Sobrafir se fala em 6 ml por quilo de peso de volume. Eu estou num grande centro de terapia intensiva, como vocês bem conhecem, e nem sempre a gente consegue fazer com que a gente ventile o doente com 6 ml por quilo de peso. E muitas vezes ventilar o doente com 6 ml por quilo de peso é pagar o preço de deixar a pressão elevar um pouco, né? Mas a gente está entendendo que o paciente é um agora e é outro daqui a alguns minutos, e que essa doença evolui. Então, uma coisa que eu ouvi muito essa semana num outro webinar de discussão de ventilação mecânica que eu participei foi: tenham paciência, né? Manter o pulmão aberto, não colapsado, usar a estratégia protetora de ventilação, inicialmente com 6 ml por quilo de peso num modo controlado, usar pressão positiva expiratória final sempre, paciência, que inicialmente nós vamos precisar de pressões maiores, e nós vamos evoluindo para pressões menores à medida que o curso da doença vai passando, né?
e utilizar frações inspiradas de oxigênio para a saturação ideal, né, para a tua saturação esperada. A minha vivência com o cardiopata não me deixa nem utilizar o índice de oxigenação, porque os pacientes têm muito shunt, né? O caso mais grave que a gente tem atualmente no hospital é um paciente que está em ECMO veno-venosa, ele é um pós-operatório de Glenn. A princípio, a criança que tem indicação de cirurgia cardíaca não é a criança que tem Covid, né? Então, se ele está indo para uma cirurgia cardíaca, obviamente ele não tem Covid. Esse paciente foi para uma cirurgia cardíaca de urgência, chegou no pronto, ele tem 11 meses, chegou no pronto-socorro saturando 35, é uma atresia tricúspide, de septo interventricular íntegro, e aí a programação era, ninguém pode saturar 35, eu tenho que operar esse paciente, e acabou se optando por um procedimento para transformar esse coração num univentricular, que é fazer uma operação de Glenn, ligando a cava superior na pulmonar. É um paciente que a estratégia ventilatória é muito peculiar, na verdade, inicialmente a gente quer estubar esse doente logo, ele foi estubado em 2 horas de pós-operatório, evoluiu para um catéter de alto fluxo, 4 a 5 horas depois começou a ficar extremamente hipoxêmico, o ecocardiograma nos dizia que o fluxo do Glenn era bom, e aí foi testar para Covid, foi positivo, imediatamente ele foi entubado. Olha como a gente passa por decisões muito difíceis e precisa de estratégias de ventilação individualizadas. Então, este é o doente que, apesar de ser um paciente que a pressão positiva intratorácica pode piorar muito o débito cardíaco dele, a interação cardiopulmonar da ventilação mecânica é muito importante, mas eu tenho um paciente que não pode oxigenar 34 e deixar o pulmão desabado, colapsado. Então, é uma estratégia específica para esse paciente. Esse paciente especificamente que ventilou em modo controlado. Se é uma coisa que acontece com você, é o seguinte, as pessoas acabam tendo que ficam preocupadas e tentam ventilar uma gasometria. E aí, no desespero de ventilar uma gasometria, você acaba excedendo o que o paciente realmente precisa naquele momento. Perfeito. Né? Então, assim, o seu paciente tem uma característica específica e ele vai precisar de um pouco mais de reserva para fazer compressões mais altas, uma pressão de plasma um pouquinho mais alta. Ele não tem reserva cardiofisiológica para poder tentar manter aquele débito. Né? Eu acho que eu só vou completar um pouquinho, porque eu acho que as pessoas ficam mais ansiosas para ouvir, como se fosse um resumozinho. Então, eu só vou complementar um pouco do que a Kelly falou. Concordo completamente com ela, que a gente deve ventilar, obviamente, o paciente grave desse no modo controlado. Existe uma tendência muito grande no Brasil em usar a pressão controlada, então o modo PCV é um modo muito interessante, né? Fácil, a pediatria sabe manejar, inclusive os mais antigos, porque a gente já veio daquela ideia do TCPL, do IMV, onde a gente já tem aquele manejo todo, então pressão controlada para iniciar é um excelente modo, tá? 6 ml por quilo de peso está perfeito para começar, mas aí a gente pode extrapolar talvez um pouco mais. Se a doença não for tão grave de complacência, você pode chegar a 7 ml por quilo de peso, né, Kelly? Para tentar não deixar esse pulmão tão colapsado, concordo com você. Então, a gente sugeriu de 5 a 7 ml por quilo de peso, é interessante. A pressão positiva expiratória final, que é a PEP, ou PIP, depende do lugar, né? A gente pergunta qual o estado que... Vamos falar. Vamos falar, pressão expiratória final. Que tem uma sugestão em alguns locais, até li no artigo indiano, que a gente poderia dar um pontapé inicial, assim, de 8 a 10. Como se fosse uma estratégia para você começar, para você sentir como vai ser as primeiras horas, como vai chegar a primeira gaso. Então, começar com 8 a 10 é interessante. E você pode chegar na doença mais grave até em torno de 15, 16. Gente, é exatamente isso que a gente faz no SARA por qualquer outro motivo. A vida inteira a gente fez isso. Então, se vocês olharem, a gente não tem muita... não existe tanta novidade. O que precisa falar são outros fatores. E também, finalizando rápido, obviamente, usar a menor FiO2 possível, como a Kelly também falou, estou só complementando, para a tua saturação-alvo. Se não for cardiopata, que a população dela é muito mais complicada, mas se for uma população não cardiopata, a gente pode ter um alvo aí de uma saturação de 92 a 96, 92 a 95, com um paciente inflamado, está excelente. Então, usar a menor FiO2 possível para deixar essa faixa de saturação alvo. Bom, como manejar
como escolher esse valor de PEP? Você tem duas opções, tá? O PENVEC sugere que a gente use aquela tabela PIP, PaO2, FiDO2 da Arnesneve. Tem serviço que gosta de usar essa tabela. E tem serviço que prefere fazer a titulação da PEP. Está descrito no nosso documento, tem nas diretrizes de ventilação mecânica como faz a titulação da PEP, não dá para a gente comentar aqui agora, mas você vai procurar como fazer isso na curva, obviamente, decrescente, como a gente faz, como os adultos fazem também, mas vocês vão ver que essa PEP vai transitar entre 8 a 15. É a faixa que vai dar na criança, como qualquer outra criança, tá? Bom, digamos que você está aí na sua estratégia e seu paciente está evoluindo com uma curva de piora e não consegue manter bem a sua oxigenação. Quando decidir para fazer posição prona? O que se sugere também, não existe, eu quero deixar claro também, se os meninos viram alguma coisa, a Kelly, o Guilherme, a própria Simone, algum relato já na SARA por Covid-19 em criança, ninguém falou absolutamente nada quando fazer SARA, fazer prono, né, gente? Então, o que a gente está seguindo é, mais uma vez, aquilo que os documentos oficiais na pediatria nos dizem, que quando o paciente piora da sua oxigenação. Ok, qual seria esse valor? Eu gosto de números, né? Também. O adulto faz quando? Quando a relação PaO2 FiDO2 está abaixo de 150, prona. O que é que a gente pode fazer? Quando o índice de oxigenação está maior ou igual que 12, prona. Beleza? Então, maior que 12 significa que ele está passando da doença moderada a grave. Então, índice de oxigenação acima igual a 12. Isso o Palice também já sugeriu para a gente. Uma dica prática no dia a dia, sei lá, não consegue calcular o índice de oxigenação, uma dica prática. Se você tem uma criança que já está usando, eu gosto muito desses números, uma FIA acima de 60, que é quando já começa a acender a luzinha para as questões mais deletérias da FiDO2. Uma PEP acima de 10 e ele não consegue saturar acima de 90, prone. Prone e tente ver o que é que vai acontecer, né? E rapidamente também, essa posição precisa ser colocada num tempo prolongado. Não é pronar 4 horas, 6 horas e dizer, não melhorou, eu vou voltar. Ela tem que ser no mínimo 16 horas. O nosso protocolo no Hospital Esperança é 22 horas de posição prona. Ele desvira de manhã cedo, faz os seus cuidados, os exames, 1 hora e meia, prona novamente, tá? Então, isso tem sido de forma cada vez mais precoce, com a equipe treinada, as coisas dão certo também. Lívia, muita gente perguntando sobre o decremento da PIP, né? Inicia e como faz o decremento da PIP? Então, a cada 2 minutos, 2 centímetros de água. Eu não gosto de 4, acho que 2 é mais rápido, a gente fica com o coração mais tranquilo. Assim, quando tiver, a análise é muito importante. A gente está no momento que a gente estiver pensando em recrutar ou decrementar para poder achar algo, se você tiver a possibilidade, que é uma coisa que às vezes não é uma realidade tão grande como no adulto, mas análise de loop, você precisa abrir a curva PV, a FV e analisar se está hiperestendendo, se não está hiperestendendo, se às vezes a PIB que você está botando está oferecendo resistência relatória, é muito importante. Perfeito, Guilherme, a sua colocação. Era isso que eu estava pensando. A gente subutiliza demais as máquinas que a gente tem, né? Então, deixar a curva, os loops abertos e ir olhando se você não vai ter hiperinflação. Tem outras ferramentas de monitorização? Tem, mas são ferramentas caras e que nem todo lugar está disponível, né? Hoje, a tomografia por bioimpedância elétrica é uma ferramenta muito legal para a gente setar o ventilador. Esse caso que eu contei para vocês do pós-operatório de Glenn, que está na ventilação, que está em ECMO, a gente setou a PIP, fez a PIP decremental, mais ou menos como a Lívia está falando, e foi observando a bioimpedância elétrica. Isso é uma ferramenta bem legal, mas a gente não vai ter para todo mundo. Precisa ter o que a gente tem na mão. O que a gente tem na mão é os loops. Eu acho que isso é extremamente, pelo menos é o que eu vejo, né? Eu vejo as pessoas subutilizarem demais isso. Eu, quando chego na UTI, eu vou ligando todos os loops, deixando tudo na tela para ver se a gente se habitua a usar mais e consegue traçar pelo menos um panorama melhor, né, da ventilação mecânica. Outra coisa importante é que a gente
fala que o nosso doente evolui, né? Então, o doente de terapia intensiva, o doente crítico é um agora, e daqui 1 hora o doente é outro, daqui 2 horas o paciente é outro. Então, vai ter o paciente mais grave, que você vai ter que puxar uma cadeirinha, sentar na frente do ventilador, fazer a mudança e esperar que alguma coisa na mecânica ventilatória dele mude. Espere que alguma coisa na mecânica dele mude. Vá mais uma vez, 1, 2 vezes. E o nosso doente crítico, o nosso doente difícil, é o doente que você tem que arrebanhar mais ferramentas de avaliação. Então, considere se você não consegue colocar uma PIP muito alta, porque hemodinamicamente ele descompensa. Então, o que eu coloco na balança? Se eu baixo a PIP, ele colapsa. Se eu ponho o PIP, ele descompensa. Em algum momento, esse paciente vai ter um ecocardiograma. Então, chegue perto durante a realização desse ecocardiograma. Vamos ver o que é que a gente ajusta na ventilação mecânica que interfere e aí achar alguma coisa boa, né? Costumeiramente a gente fala que o ótimo é inimigo do bom, então a sua PIP ótima pode não ser a melhor para aquela condição clínica daquele momento. Vamos tentar arrebanhar mais meios de avaliação que nos ajudam a setar o ventilador mecânico, né? Então a avaliação é extremamente importante, por isso o Guilherme citou muito bem as curvas de ventilação mecânica aí. Eu também acho importantíssimo essa coisa do ajuste fino que muitas vezes a gente faz, né? Seta lá um parâmetro e acha que aquele valor vai ficar 12 horas, 16 horas funcionando super bem. Eu só queria complementar uma coisa, é que esse ajuste, essa busca dessa PIP melhor naquele momento, né? A gente deve monitorar o drive pressure, fazer a PIP deixando o drive pressure menor que 15, mas o que eu queria dizer é que ela não tem sugestão de ser precedida de manobra de recrutamento, tá? É importante que isso fique muito claro. É um incremento da PEP, ela vai descendo decremental até você achar a melhor oxigenação ou melhor drive pressure. Qual for a sua escolha? Olhando nos loops, onde você acha que tem uma complacência mais incrementada, mas ela não é precedida de manobra de recrutamento. Se você fizer por sua conta e risco, mas não é o que tem se sugerido para esses pacientes. Perfeito. E uma coisa que eu tenho falado assim muito é a importância do índice de oxigenação ser acompanhado ao longo do dia, né? Eu prono e a MAP muda e tudo muda. Então, assim, a gente precisa acompanhar os valores. Então, assim, não dá para ir a cada 6 horas e registrar a MAP, né? Registra pico de pressão, PIP, e esquece da MAP ali, FO2 e a relação do índice de oxigenação, porque ele é decisivo para a nossa classificação. Então, eu tenho frisado isso muito, a monitorização contínua do paciente, para que a gente consiga chegar num desmame, num valor de proteção do tecido pulmonar. E aí eu já queria até pedir para Guilherme falar um pouco aí para a gente sobre o desmame. Tem muita gente perguntando também sobre o uso do AMBU, Guilherme. Usa o AMBU antes, não usa? O que faz? E o nosso webinar termina 21h30, então estamos aqui. Vai lá, Guilherme, quero ver agora se vai poder. Então, assim, o paciente sendo confirmado Covid, a gente deve evitar ao máximo a ventilação com o ressuscitador manual. Aquilo ali vai ser uma situação exclusiva, onde você, porventura, não tem um recurso disponível no seu ventilador para poder fazer a ciclagem de acordo com o que o paciente precisa. Lembre-se, o primeiro critério de segurança é o da equipe. Então, a equipe tem que estar protegida. Nessa fase de desmame, onde o paciente já está respeitando todos os parâmetros que você está conseguindo reduzir, você está analisando gases, você está analisando imagem, o estado metabólico, hematológico, neurológico, cardiovascular, hemodinâmico, está todo progredindo para um processo de desmame, e você está avaliando o seu paciente no TRE, como você já faz hoje em dia no seu paciente, não é porque ele é Covid que ele vai ser diferente. Guardem isso. Você vai evoluir o seu teste de respiração espontânea normalmente como você vai. E aí a gente não tem recomendação para fazer o uso do AMBU em momento algum. Cuidado com o uso do AMBU, ok? Então, isso já está bem dito pelas associações, já está muito bem recomendado por AMIB, Sografia, Sociedade Brasileira de Pediatria, de Pneumologia e Fisiologia. Evite-se o uso do AMBU. E a gente chega no momento da extubação. E é aquela coisa, bota a cápsula, bota o saco. Meu Deus do céu, quanta coisa louca está aparecendo nesse momento de crise, e a gente vai recebendo as coisas no nosso WhatsApp, e a gente fica bordoado, né? Então, a gente tem que se ligar pelo seguinte: estamos dentro de um setor de coorte, onde todos estão com todos os EPIs necessários,
é óbvio que você está exposto a um fator de uma carga viral muito aumentado. Em algum momento, você vai ter exposição, porque, por exemplo, depois que você estuda um paciente desse, se o paciente tossir, você não tem como pedir para o paciente não tossir ou não espirrar, na verdade. Então, você tem que tomar cuidado para diminuir a chance de aerolizar e você receber uma carga viral direta de um paciente que recebeu esse carga positiva. No momento da extubação que você for fazer a extubação desse paciente, existem recomendações para uso de sedativos onde você venha inibir o paciente de estar tossindo, inclusive desligar a máquina antes de fazer essa extubação, para você não exalar um fluxo aéreo maior, onde a sua máquina vai estar ligada com o tubo que estava introduzido na via aérea do paciente. Então, vamos lá. Os parâmetros de extubação são os que você já faz. Bom, eu não vou discutir parâmetros de extubação no COVID porque não é diferente. Os cuidados de extubação você tem que tomar muito cuidado com essas cápsulas, porque muitas vezes vai dificultar o acesso do paciente lá dentro, ou muitas vezes, se você deixar essa cápsula, a gente tem um volume minuto muito aumentado nesse paciente, a gente corre o risco do paciente reinalar, e quando é o cálculo de fluxo que você está botando, os diferentes tamanhos de cápsula, diferentes fluxos do paciente. Então, você está num setor que normalmente é um setor que vai estar com a porta fechada, você tem uma carga viral que vai estar contida naquele ambiente. E aí, normalmente, a gente não tem um número de leitos com crescimento ativo suficiente. Existem soluções alternativas que estão surgindo. A cápsula foi uma delas, a questão de estubar com sapo é outra delas. Só que pensa bem, no paciente pediátrico, no momento em que seu paciente está sendo estubado, e muitas vezes esse paciente está sendo estubado com o número de dias de ventilação mecânica aumentada, a chance dele fazer uma síndrome de abstinência é maior. E a agitação desse paciente vai ser maior. Imagina você botar esse paciente dentro de um lugar confinado, enclausurado, num saco ou numa cápsula. Então, na verdade, as recomendações estão sobre. No ato da extubação, você vai estar esvaziando o balonete para poder você pensar em extubar naquele momento onde você já vai estar com recurso pré-determinado após a extubação, seja uma VNI, seja uma máscara não inalante, de desligar a máquina. Tá? No momento prévio da extubação, você vai estar desligando para você evitar de aerolizar. Diga, Lívia, você está se coçando para falar. Diga. Então, nesse momento, a gente vai estar estubando o paciente para a máquina estar desligada, para não aumentar o spray aéreo naquele ambiente. E uma coisa muito importante, a gente fica numa expectativa de estubar e conectar, e a quantidade de pessoas que vão estar vendo que não tem... Me fala um pouquinho mais devagar. Ok. A quantidade de pessoas que vão estar naquele ambiente que não teriam que estar, somente como espectadores, expostas àquela carga viral, é muito importante. Então, lá dentro você vai ter o fisioterapeuta, o médico e o enfermeiro, e talvez o técnico de enfermagem daquele ambiente. A gente vai precisar de pessoas para intercorrências no salão, né, que é o nosso o transeunte ou volante, que vai estar trazendo os dispositivos. Nesse momento da extubação, é uma criança que tem mais de 5, 7 dias de ventilação, está determinado a usar uma não invasiva, você tem que ter acertado isso antes da extubação. Então, o paciente que ficou pouco tempo na ventilação mecânica, você vai colocar ele numa máscara não inalante, isso já tem que estar pronto. Não é no momento da extubação que você vai decidir. Então, cuidado com a preparação dos periféricos pós-extubação já estarem preparados. Tá? Nesse pós-extubação, quando a gente for ventilar, está recomendado fazer o uso da ventilação não invasiva. Um ventilador microprocessado, com uma máscara não ventilada, num ramo duplo e com o uso do filtro. Eu não entendo o porquê de tantas perguntas de filtro, de uma coisa que a gente já faz há tanto e tanto tempo, né? A gente está conseguindo perceber que hoje em dia a gente já senta para ler mais. Eu acho que uma coisa que vai ficar de bom é que a gente está instigando as pessoas a estudar mais. E está vendo olhar e ler o rótulo dos seus dispositivos, né? Então, usar os filtros que a gente vai estar determinando com uma barreira para carga viral, carga bacteriana, nos locais adequados para não oferecer uma resistência aumentada aos seus pacientes. Perfeito, Guilherme. Foi bom você ter complementado isso dos filtros, porque foram perguntas que apareceram aqui, que a gente já tinha, né, no chat aqui várias perguntas. Os filtros a gente fez, né, já tem um documento da Sobrafric, inclusive sobre filtros, né? Eu acho que é muito interessante que as pessoas acessem esses documentos para a gente, né, não demandar tanto tempo sobre esse assunto. Só dizer que filtro já faz parte, talvez, do cenário pediátrico com mais riqueza, talvez na neonatologia ali, que não é o nosso caso aqui hoje, mas na neonatologia é um caso à parte, né, que precisa ser melhor explorado e discutido aí, que a gente sabe sobre a resistência imposta ao sistema, os ventiladores microprocessados que a gente tem, que talvez não calibram
com o filtro. E na pediatria a gente já tem isso mais leve, né? Os filtros EPA aí na exalação, o HMEF no ramo próximo ao Y do paciente. Então, isso a gente tem manejado de forma mais tranquila. A dúvida do Brasil aí foi se ventila volume X ou Y, que cada serviço teve que se adaptar. Certo? Lívia? Eu acho que eu estou vendo aqui o tempo, tu sabe como eu sou, né? Eu queria dar uma mensagenzinha rápida final. Chamar atenção para alguma coisa que aconteceu em alguns pacientes adultos, para a gente não deixar acontecer na pediatria no Brasil e em outros lugares. Vejam, nós precisamos manter os cuidados normais dos pacientes que estão em ventilação mecânica, gerenciar risco, gerenciar bem a umidificação de vias aéreas, né, para evitar a formação de rolhas. Esses pacientes estão sendo aspirados em sistema fechado de aspiração, porque afinal de contas agora é a rotina. E esse sistema fechado de aspiração, as pessoas não têm tanta prática quanto com aspiração aberta. Então, muitas vezes o procedimento não é feito de forma eficaz. Então, existem casos de rolha, de parada, de ter que trocar tubo, por falta de gerenciamento. Então, isso é cuidado de rotina, que a gente não pode deixar de ter, porque é um paciente de Covid-19. Outra coisa que tem me deixado preocupada também de alguns relatos de alguns lugares é, por exemplo, a quantidade de pacientes que ficam em ventilação mecânica e que acabam desenvolvendo, por exemplo, pneumonia associada à ventilação, porque é pouco aspirado, não passa o bando de PAV, está tão preocupado com um monte de coisa que ninguém gerencia o pressão de cuff. A gente tem que ter todos os cuidados. Já teve local que disse, não é para aspirar a boca, a enfermagem não faz higiene oral, nem aspira a boca. Isso é um absurdo, tá? Então, assim, não estou, obviamente, entrando na alçada de ninguém, mas os nossos cuidados do dia a dia, de monitoração do paciente em ventilação mecânica, gerenciamento de risco e os cuidados com vias aéreas, a gente deve permanecer exatamente com a nossa rotina usual, tá? O que a gente precisa acrescentar e o que está diferente é a segurança do profissional e o uso criterioso de EPI, que está mais do que batido, que foi, inclusive, o primeiro treinamento que a gente teve em todas as nossas unidades. Então, acho que isso que, de fato, modificou. Gente, eu queria só completar rapidinho, antes, várias perguntas que chegaram aqui, sobre curar e bloqueador neuromuscular. Tá no nosso documento, porque não porque somos médicos, né? Somos fisioterapeutas, mas está lá no nosso documento da Sobrafy falando sobre os bloqueadores neuromusculares, para que a gente ventile com mais segurança o nosso paciente. Então, o nosso paciente que evolui com a síndrome respiratória aguda grave, de moderada a grave ali, ele precisa, né? Ele vai ser induzido a ter um bloqueio neuromuscular para que a gente ventile de forma mais adequada, de forma mais efetiva, né? Principalmente ali nas primeiras 24, 48 horas. Então, é só lembrar esse detalhe que a gente precisa aí da equipe médica muito alinhada com isso para que a gente consiga manejar a ventilação mecânica e todo o suporte do paciente. Kelly? É uma coisa para chamar a atenção, acho que é uma boa coisa para a gente comentar nesse finalzinho. Hoje nós batemos 30 mil profissionais de saúde infectados no país. Então, gente, se cuidem, né? As pessoas precisam se cuidar. O Guilherme acabou de falar vários minutos sobre, olha, o quanto a gente tem que pensar na hora de você fazer qualquer procedimento que gere uma aerosolização desse vírus, né? E o quanto você tem que estar protegido e o quanto você tem que olhar à sua volta quando você vai fazer um procedimento, se quem está à sua volta também está protegido, sabe? Então a gente tem que pensar nisso também, porque a gente não pode parar. Nós estamos vendo que, além de estar aprendendo muito com tudo isso, a gente está tratando muito. Um outro dado sem números, subjetivo, de lá da minha vivência mesmo, é que a gente tem tido uma taxa de recuperação do doente muito grave, melhor. Isso. Vou dar um exemplo bem legal aqui para todo mundo saber. Doutora Angelita Gama foi de alta essa semana, com 90 anos, depois de 40 dias internada, traqueostomizada, é fato, mas neurologicamente íntegra, pensando muito bem, se relacionando muito bem. Então,
A gente falou de coisas muito graves aqui, e aí o intuito da gente alinhar conhecimento e alinhar essas diretrizes todas é esse, né? É porque a gente está estudando que o nosso paciente grave tem saído. Isso é uma coisa que a gente não pode perder nunca, né? E se proteger. Meninas, olha só. Muito. Eu acho que, assim, pontos críticos, né? Se proteger. Lívia falou muito bem sobre a questão do executar a prona, então acho que a gente tem que fazer um step aqui para o pessoal que está assistindo. Evitar de deixar fazer a prona tardia, os marcadores e números que a Lívia adorou, eu também adorei em relação a uma oferta de miofia aumentada para poder pensar em pronar uma progressiva maior, atenção à aerolização, não usar, cuidado com o gerenciamento de fluidos para a gente poder, de repente aerolizar, uma coisa que se faz muito no adulto, que na pele eu não vejo muito fazer, é vedar o tubo como circuito. Então, passa em fita para não haver desconexão acidental, né? Vedar o traquequer. O tempo de traquequer está mais estendido, o tempo de tubo está mais estendido. E uma coisa importante, eu trabalho numa rede privada e estou passando por privação de equipamentos, não de EPIs, mas assim, está faltando traquequer que está sendo reposto em prazo adequado, está faltando um filtro. Então, cuidado para as gambiarras não prejudicarem mais do que facilitarem os pacientes, ok, pessoal? Segurança do profissional em primeiro lugar. Perfeito. Perfeito, pessoal. Várias mensagens aqui, acho que a gente tentou responder aí a maior parte delas. Eu queria agradecer aí profundamente a todos vocês, né, que separaram um pouquinho, a gente acho que já atingiu aqui mais de 600 pessoas aqui online, e isso é muito rico, porque a gente está aqui para se apoiar, para discutir as melhores evidências, mas à beira do leito, né, as nossas angústias aí. Então, muitíssimo obrigado pelo tempo de todos vocês que estão participando aí, assistindo do outro lado, e todos vocês, Guilherme, Lívia, Kelly, né, queridos amigos aí que tiraram um tempo para estar junto aqui conosco. Muitíssimo obrigado, espero que a gente tenha respondido a maior parte das perguntas. Teremos mais webinars, a gente está tentando deixar também para momentos oportunos, quando a gente tenha dados mais significativos, para que a gente vai discutindo muito mais as nossas práticas aí à beira do leito. Então, muitíssimo obrigada. A gente tem um monte de gente legal acompanhando a webinar aí, gente de todo o país. Ana Lúcia, La Roça, a gente tem Fernanda Lanza, que participou do documento conosco, tem gente de todas as partes do país, Rafael Justino, Mariana Mazuca, Antônia de Brito, Adriana, Mauricélia Leite, Vanessa Dias, Bahia, a gente está com o país inteiro aqui, uma felicidade imensa, pessoal. Muito obrigada, a gente vai encerrando aqui, porque a live termina agora, mas alguém quer dar algum recadinho aí? Tem 2 minutos. Não, só que tentem filtrar um pouco as informações, a enxurrada de informações é muito grande, né? Vamos tentar ver aqueles estudos mais robustos e tentar ver realmente as informações na saúde baseada em evidência, né? Não na pessoa baseada em evidência. Às vezes a gente segue seguidores aí que não acrescentam muito. Então, vamos... E ter muito cuidado com aquilo que a gente pega do adulto e transforma para a gente na pediatria. A gente precisa ter muita análise. Diferença na UTI de vocês. Sejam protagonistas do que vocês sabem fazer melhor, que é cuidar do paciente, gerenciamento ventilatório e ajudar o manejo desse paciente crítico, porque ele não é um Covid puro. Ele é um ser ali que está com uma mecânica ventilatória alterada que você precisa manejar melhor. Depois que tudo isso acabar, a gente vai ter visto que conseguimos aprender e crescer muito, como qualquer situação. Perfeito. Muito obrigada, viu, pessoal? Uma boa noite a todos vocês. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, pessoal.